Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão ouvindo aqui o segundo episódio da primeira temporada do Viva Direito Podcast, um podcast voltado para advogados que desejam aprimorar outras habilidades fora desse universo jurídico. Sou Thaís Uchoa, a apresentadora, e hoje estou aqui com a Aline Fabrícia, ela que é consultora de inteligência criativa, fundadora do Instituto de Humanização e Identidade, e vamos bater um papo aqui, né, bem bacana sobre comunicação. Nesse primeiro momento, Aline, eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho. A Aline, ela tem uma combinação única de habilidades. Ela tem, né, a formação da área da moda, da psicanálise, do marketing digital e assessora pessoas, empresas e marcas. Explica, Aline, como é essa combinação única? Primeiramente, Thaís, eu queria agradecer, tá, esse convite maravilhoso de falar realmente sobre assuntos que estão latentes dentro da gente, né? Como se fosse um bate-papo informal, mas que, ao mesmo tempo, a gente está comunicando muito, assuntos bem importantes e bem pertinentes, né? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui. Então, a minha Verdade. profissão, ela entrou como uma demanda que foi surgindo. Eu fui me adaptando às reais necessidades do mercado. As pessoas viam que eu conseguia desbloquear, destravar, desenvolver empresas e pessoas através de uma inteligência criativa. Então, eu trouxe a expertise da moda. A moda trouxe esse olhar de pesquisa, de imagem com coerência, de analisar, de estudar, de entender as formas, as cores, as tendências, o comportamento através do que a gente quer mostrar, né? Através da nossa imagem, do nosso vestir, do nosso existir no mundo. A psicanálise veio por conta dos atendimentos individuais, que eu vi que eu precisava me aprofundar mais ainda na nossa psique, no nosso inconsciente, na nossa cura pela fala, que Que isso é massa. muito pertinente Que legal. nos dias de hoje, né? E a inteligência criativa foi um conceito que eu fui construindo através dos meus cursos, das minhas consultorias, todo esse universo da criatividade que eu estudo muito, eu fui mapeando uma metodologia onde eu entendo que tudo que a gente cria vem através dessa nossa inteligência criativa. Que bacana. É uma combinação aí única de elementos, fatores. E o que me chamou a atenção foi quando você falou que você foi atendendo a demandas que foram surgindo e que você viu que ali você tinha um espaço único, né, que você atendia essa demanda a cada momento. É bem bacana isso, e hoje consegue trazer aqui para empresas, nos bastidores, que o legal do trabalho da Aline é que ela não é da forma tradicional que a gente vê de consultorias, de ditar um padrão, essa coisa que existiu muito hoje no marketing digital, né? Sim. Faça isso porque o algoritmo diz isso, porque tem que ser assim, porque atende dessa forma. A Aline não. Por conta dessa formação dela, você traz bem essa identidade da pessoa. Aí, né, eu te pergunto como é que você enxerga esse equilíbrio entre o que a pessoa é no offline e o que a pessoa é no online, quando o assunto é comunicação. Pô, Thaís, eu recebo muito essa pergunta. O meu Instagram, ele é profissional ou pessoal? As minhas redes sim. sociais, eu devo lidar de uma forma mais pessoal ou profissional? Em que momento eu posso equilibrar esses dois mundos? É uma pergunta muito existente. Desde os meus cursos, há pessoas que me encontram, todas as pessoas têm muitos questionamentos. Mas antes dessa pergunta, o que vem é outra pergunta mais profunda, que ela direciona muitas atitudes em relação ao online e o offline também. É o óbvio que a gente ignora. É a pergunta mais simples e mais objetiva, que é: o que você deseja? O Verdade. que você realmente quer? Qual é o seu desejo, o seu objetivo? Qual é a sua vontade latente que está lá dentro? E que não é porque é impulsionada por uma necessidade de mercado, por uma necessidade de ganhos, necessidade de autoafirmação ou de busca de aprovação. Esse desejo, que realmente ele é genuíno, é um desejo único de cada personalidade, seja de empresas ou de pessoas, é um desejo muito importante
para que a gente tenha como norte, até mesmo que esse desejo seja oscilante, mas que ele exista e que você tenha clareza. A partir desse desejo, você toma decisões. Então, se eu sei o meu desejo, eu vou começar a agir com coerência, de acordo com o que eu desejo. E quem vai mandar em mim são as diretrizes que eu tenho para que isso seja algo confortável e prazeroso para o meu desejo. E não o algoritmo, e não o que eu vejo ofertado no mundo online, que vem ali e me iludibria, né? A gente fica encantada com algo que parece ser muito rápido, muito fácil, muito ilusório, muito perfeito, né? E a gente começa a oscilar. Será que o que eu gosto, o que eu quero, é realmente bacana para mim? Será que o do outro não é mais interessante? Verdade. Será que essa rede social desse profissional não seria algo mais interessante para mim? E essa confusão entre o que a gente deseja e uma série de opções e de oportunidades, né, e de fantasias que existem dentro do mundo online, onde a gente vê muita superficialidade das situações, né? A gente gera, às vezes, um encantamento, onde a gente fica pulando de situações em situações, né? Não, eu gosto disso. Depois de 5 minutos, não, gosto daquilo. Não, eu prefiro esse direcionamento. E eu vejo grandes empresas fazendo essa oscilação. Não são apenas só pessoas, né? Porque empresas são geridas e são direcionadas por pessoas. Às vezes, muitas empresas com tamanho e estrutura razoavelmente grande também têm essa situação de perdida no mar de informações, perdida no mar de, às vezes, informações erradas, de faturamentos, de grandes lucros, de grandes conquistas no mercado, que às vezes são estratégias de marketing, às vezes são informações onde são desvirtuadas. Verdade. Né? E aí todo mundo fica, não, agora eu quero ser como a empresa que está bombando. Né? Nossa, e eu tomei para mim essa sua fala. Eu acompanho há um tempo, né? Acho que desde 2019, muitos perfis, muitas coisas. E eu estou vendo exatamente isso, que a pergunta é mais profunda. O que eu desejo ao comunicar? E o legal, gente, trazer a linha aqui hoje, agora escutem com atenção. Eu não estou falando de uma aventureira do Instagram que veio, né, nesse universo de forma recente. Ela, desde 2007, eu montei uma agência de marketing digital. Vamos fugir aqui do roteiro, mas eu quero escutar essa história. Eu quero que as pessoas vejam que a gente não está batendo um papo aventureiro, que você fala com propriedade, que saber o que quer é realmente mais importante do que seguir as tendências, né? Exato. E, paralelamente, com o mundo empresarial, com o mundo realmente do realizar, de ter processos, porque às vezes a gente vê o palco, né? A gente vê os resultados, mas a gente não entende que tem toda uma estratégia por trás, um tempo de maturação, outras pessoas envolvidas, grandes estruturas, né? No mundo online, existe essa falácia de que tudo é muito rápido, é muito orgânico, acontece quase que sem querer, né? Quase que sem querer viralizou. Existe realmente alguns casos, vários até, de viralizar, de ser algo realmente 100% orgânico. Mas a maioria, principalmente quando a gente fala de empresas, são questões de ideologia, de cultura de marca, de envolvimento, de realmente coerência com o produto, com o serviço, com a comunicação. E não só a abordagem da embalagem, né? Sim. O Instagram, às vezes, ele é muito a embalagem. Ele é o que a pessoa quer parecer, mas não necessariamente é o que ela é ou a empresa é. Tem uma dissonância cognitiva, tanto com pessoas quanto empresas. A gente vê essa onda dos filtros, né, da imagem que a gente quer passar, e quando a gente conhece a pessoa realmente, ou quando a gente vê, se depara, às vezes a gente nem associa que aquela é a pessoa da rede social. Né? Porque a gente faz toda uma projeção de uma imagem que a gente quer passar, ou de coisas que a gente não quer demonstrar, seja ângulos, seja palavras, né? Seja situações. E tudo isso é um grande aprendizado para a nossa sociedade.
né? Eu não estou na voz de que eu sou uma pessoa perfeita e que estou totalmente vulnerável no online. Não, eu estou também na linha do aprendizado. E é isso que eu gosto muito de falar. Sobre a questão de sermos mediadores. Mediadores de diálogos, mediadores de experiências, de trocas, e não grandes pessoas que inspiram as outras. Ai, é que eu vou te ajudar no meu processo, a jornada do herói, porque eu sou a pessoa que venceu e eu estou aqui para te... E nessa falácia, nesse diálogo, onde as pessoas buscam grandes heróis, grandes empresas que vão resolver, ou grandes negócios que vão me deixar milionário, outras pessoas vivem numa eterna insatisfação. Numa eterna, a minha vida não presta, a do outro do Instagram que funciona. O que eu estou fazendo de errado com a minha vida que não sou tão bonita quanto essa menina, não tenho tanto sucesso quanto essa pessoa, ou tenho tanto lucro, ou estou trabalhando enquanto as outras pessoas estão viajando, aproveitando a vida. Então, a gente vive um mundo hoje de uma eterna insatisfação, de uma eterna comparação e de um eterno jogo de frustração, onde as pessoas que estão fingindo ser perfeitas estão frustradas também. Porque vivem aquele teatro, né, de vender uma vida que o preço é alto para... E uma vida onde você vive em função do mostrar, do parecer, do divulgar, do compartilhar e do output, do para fora, do sempre eu estou ali mostrando, demonstrando, e eu não estou olhando para dentro. Muitas vezes eu não olho para dentro, eu não sei o que exatamente eu quero. São séries de gatilhos e demandas, onde tanto o mundo do online muda, né? Como as regras. Surge um aplicativo, vai todo mundo para aquele aplicativo. Surge uma nova regra do algoritmo, vai todo mundo... Agora é vídeo, agora é foto, agora é o Twitter, agora é o Instagram, agora é o TikTok. Então, é uma terra onde as pessoas estão sempre na busca de achar o pote no final do arco-íris, o pote de ouro, e nunca acham. E nunca acham. Então, a gente vive numa sociedade com grandes problemas mentais, a epidemia, na verdade, é dessa questão de uma distorção de uma vida onde as pessoas vivem em função de parecer ser o que nem, na verdade, elas querem ser. E às vezes nem quer, só para vender essa imagem, né? Que interessante. E você falando assim o seu discurso, vamos retomar lá para o início de quando eu apresentei a Aline, você falando, né? Que é fundadora do Instituto de Humanização e Identidade. A Aline, ela é defensora ferrenha de você estar no online, né? Sim. Quando você fala isso, não é dizendo, não apareça, pelo contrário, até porque ela trabalha com isso, mas ela atua nessa mediação, é isso mesmo, mediação para humanizar, para trazer a identidade. E, Aline, né, você comentou aí, hoje, nessa mediação, nessa conversa com profissionais, nesse atendimento individualizado, que seu serviço hoje ele é muito individual. Quais são os maiores desafios que você vê para os profissionais, tanto internos quanto externos, nessa hora de se lançar da comunicação? Eu acho que a gente tem que partir do princípio que ninguém tem a obrigação de nada. Hoje, existe uma fala que você tem que ir para o online. Se você não existir no online, você está desatualizado. Se a sua empresa não existir no online, você morreu. Se você é um advogado e você não tiver um Instagram, você não existe. Se você é uma médica e você não tem tempo de sair do consultório e ter um Instagram, você não existe. Então, as pessoas colocam as verdades absolutas sem considerar a individualidade e, como eu volto para a pergunta inicial, é o que você deseja? Sim. Porque se eu me deparar com um profissional que não tem desejo nenhum, que tem um sucesso enorme no consultório dele ou na empresa dele, no mercado tradicional, no mercado offline, o que é que eu vou instruir? Eu vou dizer, tudo bem, vamos trabalhar a rede social, o existir no online de forma institucional, de forma coerente, de forma discreta, de forma inteligente. A gente vai existir. Você não tem a obrigação de ser a voz da sua marca. Porque Sim. Quando eu falo humanizar, eu não estou dizendo que a pessoa tem que aparecer, que a pessoa tem que contar a história da marca, porque a história que vende não necessariamente se aplica para todo mundo. Verdade.
E, em contrapartida, eu pego empresas onde os donos ou pessoas se sentem coagidas a ter que existir no digital. É quase que uma pressão. Quase que uma pressão, não. É uma pressão. É uma pressão, De você não tem sucesso. Se você não existir no online, você não tem sucesso. Mas, na verdade, o que a gente tem são as duas questões. Eu nem posso ser um analfabeto digital. Verdade. Analfabeto no sentido de não saber me comunicar. Uhum. De ver aquilo como um tabu, de ver aquilo como, às vezes, superficial e fútil. Se a gente pega um celular e começa a gravar e filmar, algumas pessoas falam, lá vem. Parou tudo, a blogueira começou, já não vou mais continuar o diálogo, já não é mais a mesma coisa. Eu acho que não é saudável esse lado muito oposto, nem da pessoa que vive em função da rede social e nem da pessoa que tem um pavor, um ódio, que acha que é exatamente o mal do século. O mal. Ai, o mundo acabou, o mundo está perdido, porque agora tudo é no digital, as pessoas não têm mais tempo, as pessoas não têm mais a vida offline. O bom era antigamente. A gente nunca viveu uma época tão boa quanto Verdade, agora. concordo. A gente nunca viveu uma época de tanta abundância, uma época onde todo mundo pode, se quiser, se for coerente com o seu desejo, pode se comunicar de uma forma sem barreiras. Uhum. Eu posso, uma vez que eu realmente me dedique, que eu tenha uma clareza, que eu consiga ter uma habilidade, como qualquer outra profissão, outra habilidade, a gente precisa treinar. Sim. Se eu dedico muito tempo para essa comunicação digital, consequentemente, eu vou ter um melhor desempenho. Agora, se eu quero comparar uma médica que passa o tempo todo no plantão, vai para o consultório, eu vou querer comparar com a digital influencer? Não, que não trabalha somente com aquilo que é, diga-se de passagem, um trabalho extremamente complexo, demais. extremamente envolvente, onde a pessoa tem que entender de maquiagem, de ângulo, de comunicação, de vulnerabilidade, de estratégias de marketing, de tudo isso. Totalmente, totalmente. Eu até digo assim, eu sou uma pessoa, eu tenho um perfil introvertido. E até tal ano aí, eu nem tinha perfil aberto, eu detestava aparecer. Mas aí hoje, talvez seja por isso que eu comecei a acompanhar tanto o teu trabalho, né? Eu não gosto de aparecer, porque é um trabalho, é você tá ali, como você disse, você tem que entender a lógica do ângulo da coisa. E tem gente que é muito natural, tem gente que naturalmente chega e porque vai. já faz há mais tempo. Exatamente. Entendeu? Agora, criou-se uma história onde você tem a obrigação de existir no digital. É quase... E isso não faz bem. As pessoas estão se sentindo ansiosas, as pessoas estão se sentindo inadequadas, estão se sentindo obsoletas. É quase como se elas não estivessem se atualizando. E realmente existe uma necessidade de se atualizar. Mas existe também a opção, eu posso optar em não ter que ser a pessoa à frente da minha empresa que vai trabalhar com essa comunicação. Eu posso ter um marketing, posso contratar. Isso. E posso ter a opção de não querer aparecer e está tudo bem. Uhum. E está tudo bem. Até porque vamos voltar para aquela pergunta que você fez, que é o central. O que é que eu quero? Exato. Né? Eu sou advogada, eu quero mais clientes, eu quero fortalecer meu nome, eu quero... Não, gerar quero só uma proximidade. gerar uma proximidade, eu tenho que saber meu objetivo, né? Exatamente. E ainda existe outra questão. Dependendo da estratégia, dependendo do período de vida daquele profissional ou daquela empresa, pode-se usar uma estratégia e depois pode-se mudar a estratégia. Não necessariamente a Thaís, por exemplo, optou por ser uma pessoa totalmente digital, que comunica seu lifestyle, que comunica sobre suas decisões, sobre suas escolhas, sobre a sua vida, sobre a sua família. E se você quiser mudar, também está tudo bem. As pessoas também têm essa questão como se o online fosse algo onde eu tenho que trazer aquela chancela. Eu sou assim. O que aconteceu? Você não está bem porque você não usa mais as suas redes sociais, você sumiu. Você não está bem. Alguma coisa aconteceu com a Thaís, porque ela sumiu da rede social. Não, gente. Ela simplesmente só não quer mais usar. Ela deve estar vivendo um período diferente da vida. Verdade. Ela pode ter mudado. O que você queria antes não necessariamente é o que você quer agora. E
está tudo bem, porque ainda tem isso. As pessoas têm que parecer que assinam um contrato de opção. Ou eu sou online ou eu sou offline. Uma vez que eu sou offline, eu resolvo entrar no online, parece que é uma traição. Agora você veio para o online, né? Sabia que você viria. Sabia. Sucumbiu aí ao mundo, se corrompeu. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas elas gostam de estar naquele patamar do telespectador e do julgador. Isso não é legal. Né? Por isso que eu falo dessa questão do analfabetismo digital, porque uma vez que você é um comunicador, onde você produz conteúdo, onde você se expressa, seja de forma informal, ou porque você gosta, ou porque você tem um objetivo de trabalho, mas uma vez que você produz, o olhar é totalmente diferente de quem só consome. Total. Isso é muito interessante, porque se eu pegar o meu tempo e eu trabalhar no meu tempo para produzir algo interessante, não estou falando financeiramente apenas. Pode ser que sim, um business, um negócio. Mas se eu quero trocar uma ideia, se eu quero gerar uma afinidade, se eu quero realmente fazer um social healing, uma cura pela fala, se eu quero trabalhar algum objetivo ali, ou não, se eu quero só falar mais com minhas amigas, comunicar alguma coisa, inspirar pessoas, isso é diferente do que a pessoa viver em função de assistir a timeline dos outros. Com certeza. A maioria, eu acho assim, não conheço uma estatística, mas a maioria das pessoas, elas ficam sendo o consumidor e elas se julgam no direito de dizer o que é certo e o que é errado nas redes sociais das pessoas. E são muito cruéis. Muitas vezes elas são cruéis. Essa cultura do demais. cancelamento, né? Acho que muitas pessoas também deixam de se expor já prevendo, eu não tenho como ir porque vão me cancelar, né? Eu tenho medo do que eu falo, porque a cultura do cancelamento aí tá... E sempre foi assim, né? O offline, ele é totalmente coerente com o online. Se a gente for analisar, tudo existe nos dois lados. O cancelamento, a influência, tudo isso, desde a época das nossas avós, tinha as misses, onde tinha, todo mundo era influenciado, a cintura, a medida da cintura, do busto, do quadril. Aí depois veio a geração das novelas, com as grandes celebridades, e agora a gente tem a geração das influenciadoras digitais. Então, a gente sempre foi, o ser humano sempre um tipo de ser que precisa de validação, de inspiração, de modelo. Eu gosto de ver antes de absorver, né? Então, a gente tem toda essa cultura. Aí, cabe a nós começar a entender e se permitir experienciar. Antes de falar sobre algo, eu tenho que experienciar. Verdade. Né? Então, eu tenho que sentir esse gosto também de ser uma pessoa que produz, para poder entender, não, realmente a Aline não é minha praia, eu não gostei. E alguns clientes eu falo, olha, será que agora não é o momento? Naquela época não foi, será que agora não seria interessante? Né? A Aline tem, assim, grandes clientes, assim, pessoas conhecidas, até alguns nomes que a gente conversando previamente, eu não acredito que essa pessoa era bloqueada, não. E é muito legal ver isso, ver todo esse papo, principalmente porque agora, juntando na minha cabeça, né, quando você fala que busca saber o que a pessoa quer, que quer entender a psique da pessoa, que quer trazer uma humanização, uma identidade, essa pessoa está blindada para um cancelamento. Ela está meio que assim, ela está mais fortalecida, não só por conta de jargões que ela escuta. Não escuta, apaga, mas porque ela sabe o que quer. Exato. É quase que uma fórmula matemática, certo? Você decide e deixa muito claro para você, para o seu cérebro, para a sua inteligência criativa, o que você quer, o seu objetivo. E se algo que te impede for menor, né, aí você continua. Sim. Se você quer algo e se aquilo, o comentário de alguém, uma objeção, um problema familiar, um problema de vida ou no trabalho, se aquilo for mais importante do que você deseja comunicar, você para. Então, às vezes, eu recebia mensagens de pessoas que falavam, poxa, Aline, eu me desconcentrei, eu não consigo mais, eu não me sinto mais, bem, porque algumas pessoas da minha família vão assistir. Porque o meu cônjuge
não gosta. Ah, porque o meu cliente acaba pedindo mais desconto para mim. Tem inúmeros fatores. Aí você olha, mas o meu objetivo qual é? Sim. Então, se o meu objetivo é maior, eu continuo. Se não, eu vou refazer essa rota. Legal. Eu vou rever a estratégia. Eu posso recuar para ver uma nova forma. E tudo bem, né? Tudo E aquela bem, e tudo coisa, bem. eu não estou engessada Não em um estou. padrão, em um método, em uma coisa que me ditaram. Isso é muito, muito bacana. Agora é o momento da gente se aproveitar aqui, os nossos ouvintes, se aproveitar da consultora, né? Agora eu queria que você passasse hoje o advogado que, ou iniciante, ou que já está aí atuando há algum tempo, que deseja impulsionar o seu trabalho, que deseja assim, não, agora eu quero falar para o mundo, eu quero comunicar, eu quero usar essa ferramenta. Que dicas você daria, Aline? Eu vou ser bem didática para isso, porque por mais que seja o universo particular de cada pessoa, né, todo mundo tem motivações diferentes, tem interesses diferentes, mas existe algo que norteia, que é como a gente se percebe, né? Existe essa nossa percepção. Uma vez que eu me percebo como uma pessoa travada, uma vez que eu me percebo como uma pessoa comunicativa, uma vez que eu me percebo como uma pessoa que tem grandes habilidades para a comunicação digital, isso acaba se tornando um caminho mais fácil para que eu consiga, né, entrar seja um advogado, seja um médico, seja um dentista, qualquer profissão. Tudo vai vir da percepção de como você se vê. Então, a primeira base que eu acho importante trabalhar, a primeira dica, o primeiro conselho é como você se percebe, como você se vê, quais são as palavras, os adjetivos, as palavras que você realmente acha que vão te credibilizar para você mesma trazer essa sua comunicação. Então, se eu me vejo como uma pessoa que tem essas habilidades, eu já tenho um passo à frente. Se eu não me vejo, eu vou buscar essas habilidades. Se eu não conseguir, eu vou trabalhando essa minha questão e vou começando a me superar fazendo. É igual trocar o pneu do carro em Sim. movimento, né? E isso, às vezes, se torna um efeito. Eu conheço pessoas que não estão tão bem preparadas e acabam entrando no mercado de comunicação sem fazer curso de oratória, sem buscar consultoria total de imagem, um reposicionamento, um brand. Elas vão, porque elas se veem como capazes. Ótimo. E elas conseguem imprimir uma identidade e uma particularidade, uma essência única delas, porque elas estão ali quase que sem nenhuma lapidação, entendeu? Brutas, assim, né? Brutas, exato. O que é um problema, o que é uma limitação, às vezes se torna o seu maior diferencial, às vezes se torna a sua maior conexão com o seu público, às vezes se torna o seu maior prazer em ter aquilo, o seu reconhecimento. Todo mundo já sabe, olha, noto logo como a Thaís fala, isso é a voz da Thaís, porque esse jeito da Thaís é único. Então, o se permitir, o se cobrar menos, o agir realmente com a essência, com o coração, ser transparente, uma verdade, ela é a coisa mais linda de se ver dentro de um profissional de qualquer área. E isso eu acho que é um dos melhores conceitos para a gente trabalhar. Percepção de como eu me vejo. Uma vez que eu sei como eu me vejo, aquilo vai definir a minha inteligência criativa. Se eu me vejo de uma forma, eu crio tal qual essa forma. Aí existem outras percepções de imagens, que é como eu acho que as pessoas me veem, como realmente as pessoas me veem e, para finalizar, como eu gostaria de ser reconhecida. Então, essas questões de desejo de imagem, a gente pode trabalhar em sessão individual, a gente pode trabalhar em sessão em grupo, que é onde entra o Identidade Criativa, que é um programa que eu tenho, onde a gente trabalha como você se comunica, se percebe, fala sobre você, aceita feedbacks negativos, aceita a questão das críticas, né? Críticas que não são necessariamente construtivas mesmo, né? São críticas. E ponto, né? Como não ser reativo, como não ser armado, como não ser uma pessoa que se desestrutura com qualquer rejeição, com qualquer
com qualquer coisa que venha lhe atrapalhar, nesse desejo que você tem e nessa sua percepção de imagem. Então, a gente entra muito, é como se bugasse, né? Falasse, não, se tudo for perfeito, se eu ficar perfeita, tá tudo bem. Se vier alguma coisa que não traz essa perfeição, eu já me desmorono, já desestruturo, já não é o que eu quero, a internet não presta, o online não presta, nada presta, é superficial. Então, toda essa estrutura, eu acho que a gente tem muito a trabalhar. Muito bom. mesmo. Muito bom, Aline. Gente, e vamos chegando aqui ao fim desse nosso episódio, com essa participação maravilhosa. Convido a todos a seguirem o Instagram da Aline. Aline Fabrício pode, né, fazer... Depois ela vai... Eu vou botar aqui na tela, o Instituto de Humanização, né? e o Aline Fabrícia. Instituto de Humanização e o Aline Fabrício. Aline com Y, porque tem gente que vai estar ouvindo no Spotify, né? E também sigam Viva Direito Cast, acompanhando os nossos episódios nessa temporada que a gente vai tratar mais sobre a comunicação dos advogados, essa ferramenta poderosíssima. Hoje tivemos um papo muito rico, que eu estava aqui ouvindo, e apesar de ter conversado com a Aline em vários momentos, trouxe coisas novas para mim, né? Trouxe novidades, e espero que agregue também na vida de você que está assistindo e de você que está ouvindo. E até a próxima. Até já.